julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Os líderes judeus o procuravam na festa e perguntavam: eu fiz um milagre e todos vocês estão admirados por causa disso. Vocês circuncidam um menino até no sábado porque Moisés mandou fazer isso. Mas a verdade é que a circuncisão não começou com Moisés, mas com os patriarcas. Para não deixarem de cumprir a lei de Moisés, vocês circuncidam um menino mesmo no sábado. Então por que ficam com raiva de mim quando eu curo completamente uma pessoa no sábado? Parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Jerusalém comentavam: não é este que estão procurando para matar? Ele está aí falando em público e ninguém diz nada. Boa noite, irmão Paulo. Boa noite aos irmãos aí que estiver depois assistir esse vídeo. Estamos aqui mais uma vez, irmão Paulo, conversar um pouquinho aí sobre que eu vejo há muito tempo já, sabe? Esse assunto de juízo. Igual o Messias fala aí nesse primeiro contexto aí do vídeo. Então eu vejo que até muitos irmãos ainda que conhecem a verdade, que procura seguir o Messias, às vezes eles, não sei, por confusão ou qual outro motivo, de pegar um versículo isolado, igual as religiões fazem, e aí você pegar e falar: vamos julgar segundo a reta justiça, segundo a verdade. Aí você faz o quê? Entra em contradição do que o Messias ensinou lá atrás. Então, boa noite aí, irmão Paulo. Boa noite a todos os irmãos aí que estão nos assistindo. E vou passar a palavra para o irmão Paulo, né? Vai bater um bate-papo aqui e fazer algumas comparações aí do que realmente o Messias estava explicando nessa passagem. Beleza, Paulo? Boa noite, irmão Rafa. Tudo jóia? Tudo bem com os irmãos que nos assistem? Eu estava vindo para minha casa e de repente deparei com a mensagem do Rafa, que ia fazer uma live e estava me comunicando para a gente participar e estamos aqui. Pois é, né, Rafa? Vamos ver aí o que o Messias nos ensinou lá atrás, qual foi o mandamento dele. E espero que depois dessa live muitos irmãos possam estar esclarecidos a respeito do julgamento, né? Porque o Messias, ele deixa claro que não julgueis para que não sejam julgados, né? Eu prefiro seguir os ensinos dele e ficar naquilo que ele falou, né? Mas vamos embora. Vamos para frente aí. Vamos ver o que... Tá me ouvindo bem aí, Rafa? Ah, o áudio tá saindo legal aqui. Tá bom? Se a internet cair aí, porque aqui tá um temporal, rapaz do céu. Chuva caindo e vento forte, raio, bastante trovão. Não pode ser que a internet caia aqui, mas se cair a gente tenta reiniciar para ver para seguir em frente. Vamos embora. Tá joia. Então, é aquela palavra, né? Aquela pergunta. Se o Messias, ele disse lá em Mateus, no capítulo 7, para não julgar nenhum... Ali, quando ele fala de não julgar nenhumas pessoas, você vê que o Messias, ele não está fazendo acepção de ninguém, nem de religioso, nem de irmãos da verdade, nem de ninguém. Ele simplesmente fala: não julgueis, para que não seja julgado. Porque da mesma forma que nós fomos julgar alguém, nós vamos ser cobrados também no juízo final, e o nosso Pai, o juiz, vão julgar nós também pelas nossas atitudes. Exatamente. Então, se o Messias, ele falou isso, então o que será que ele quis dizer no Evangelho de João, no capítulo 7? Vou até ler um pedaço aqui do texto, que passou no início do vídeo, que muitas pessoas ainda não entenderam esse contexto. Se você pegar um versículo isolado, igual as religiões fazem, vocês vão ficar sem entender. Então, aqui no Evangelho de João, capítulo 7, versículo, vamos ver aqui, versículo 14, né, quando o Messias foi lá no templo, e onde estavam os líderes religiosos da época lá, e aí ele fala que assim, vamos ler o contexto aqui? Deixa eu ver qual versículo é que eu não estou enxergando direito aqui. Ah, aqui. Tá. A abertura do que você fez aí não saiu o som para mim aqui. Então eu não vi o que foi a passagem lá. Eu não cheguei a ouvir. É João capítulo 7.
Vai começar aqui no versículo 18. Vamos começar no 18. 18? Tá. 19. Versículo 19. Não foi Moisés quem vos deu a lei? Então nenhum de vocês obedece à lei, porque vocês estão querendo me matar. Então os judeus o tempo todo, como nós bem sabemos, ele procurava alguma falha que o Messias dava para começar a acusar ele, para poder matar ele, segundo a lei de Moisés. Então a multidão respondeu no verso 20: você está dominado por um demônio, quem é que está querendo matar você aqui? Então o Messias disse: olha, eu fiz só um milagre. O milagre aqui que ele fala, vocês vão ver no contexto anterior. Desativa o áudio um pouquinho aí, irmão Paulo, se estiver ativado aí, para não dar o reflexo. Aqui, meus irmãos, o Messias ele tinha curado um homem no dia do sábado, e os judeus estavam querendo matar ele por causa disso, que ele violou a lei de Moisés. Então, o Messias pega e fala: olha, eu fiz um milagre, todos vocês estão admirados por causa disso. Vocês circuncidam um menino num dia do sábado, porque Moisés mandou fazer isso, mas, na verdade, a circuncisão não começou com Moisés, mas com os patriarcas lá atrás, Abraão, aquele povo lá, Isaac, mas veio de Abraão, o pai Abraão deles, né? Na verdade, Você tá lendo em Mateus? João 7. João 7. Vocês circuncidam o menino, tal, mas a verdade é que a circuncisão não começou com Moisés, mas com os patriarcas. Para não deixarem de cumprir a lei de Moisés, vocês mesmos circuncidam um menino no dia do sábado, mas mesmo indo, vocês ficam com raiva de mim, que eu curo um homem completamente no sábado? Aí entra o versículo poderoso, que muitos irmãos ainda não entenderam. Parem de julgar pelas aparências e julgam conforme a justiça. Outras traduções, mas julgam conforme a verdade. Meus irmãos, o Messias é bem claro. Se ele disse que não devemos julgar ninguém, é ele que falou, não é nós que estamos falando, irmão. Agora, nesse contexto que ele tinha curado um homem lá no dia do sábado, vocês têm que ver o significado aqui, que eles usaram essa palavra aqui na tradução de julgamento, mas aqui os judeus estavam criticando ele. E ele falou assim, ó, parem de me criticar. Vocês estão me julgando numa obra boa que eu fiz, curando um homem no sábado? Eu fiz uma obra boa, mas vocês estão me julgando, me criticando sobre isso. O Messias falou, parem de julgar segundo... Como é que ele fala? Parem de julgar segundo a aparência, mas conforme a justiça. Pela obra boa que ele fez. O Messias ele fez uma obra boa, então ele estava advertindo aqueles fariseus da época, porque ele estava acusando o Messias, que o Messias estava blasfemando a lei de Moisés. Ele falou assim, ó, eu fiz uma coisa boa de curar um homem, uma obra boa do meu pai, e vocês estão me julgando, me criticando, uma obra boa que eu fiz? Parem de fazer isso, o Messias falou. Mas fala de mim segundo as obras boas que eu faço. Então o Messias estava repreendendo os judeus, os líderes religiosos, mas muitos irmãos pegam esse versículo e querem julgar todo mundo agora. Na verdade, ele... Aí fica difícil. Na verdade, ele estava exortando as pessoas que estavam julgando ele. Na verdade, esse versículo não é para as pessoas julgar, usar ele como uma forma de julgar. E se o Messias falou assim, se você for falar de mim, se você for me criticar, falar de mim, ou se você for me expor de alguma forma, fala segundo as coisas boas, a verdade em sobre as obras boas. Não, só que quando a gente usa essa palavra julgamento, a pessoa só vê o sentido literal da palavra. Ela não vai ver o aprofundamento do que o Messias estava querendo dizer. Na verdade, ele estava falando contra as pessoas que estavam sim julgando ele, fazendo julgamento contra ele. O Messias estava falando o contrário, para não julgar as obras boas que ele estava fazendo. Não Na verdade, você tem que pegar o versículo lá de Mateus capítulo 7:1, que quando ele fala não julgueis para que não seja julgado, aí sim ele está falando num todo. Porque quem somos nós para julgar um aos outros? Nós não somos perfeitos. O ser humano é falho, é má, né? Então ele já deixou bem claro aí nessa passagem de Mateus 7:1 para que não é para julgar ninguém. Não julgueis para que não seja julgado. Se você julga, você está se achando melhor que teu próximo. Você está se colocando no lugar do pai, porque na verdade quem vai julgar aquele dia vai ser o pai. Ele que vai ser o juiz. E então os irmãos têm que comparar bem essa passagem aqui que você leu de João
Ele estava deixando bem claro ali cá para os fariseus. Os fariseus, sim, estavam criticando o Messias porque ele fez algo bom. Aí vem esse versículo aí. Só que as pessoas pegam só esse trechinho aqui, julgais, como é que é? Julgais segundo a... Vou ler até aqui para mim não... É. É João, né? Eu estou em Mateus aqui, João. João 7, Julgar a régua da justiça, né? E ele está falando isso aí para os fariseus. Então, por uma pessoa falar isso, ele tem que ler o contexto inteiro. Pegar a passagem, porque o Messias estava falando aquilo ali. E não descer o burrai no irmão, no próximo. Porque se o próprio Messias falou que a gente tem que amar o nosso próximo como a ti mesmo. Né? Ainda que você vê algum irmão, se porventura você vê algum irmão fazendo algo, que você vê que está fora da linha, fora dos ensinamentos do Messias, chega nele, conversa com ele, né? Chega nele, conversa com ele, ó, irmão. O caminho não é bem por aí. Mas todo mundo é livre. Todo mundo é livre. O Messias mesmo, você vê, se você pegar desde o Novo Testamento, né, desde o do princípio, quando ele veio, eu não vi o Messias jogando ninguém, rapaz. Ó, você tá fazendo errado isso aí, você vai pro inferno. Você viu? Eu não vi nas passagens o mestre falando isso. A não ser pros anjos caídos, porque eles já estão condenados, né? Mas ele foi bem claro nessa passagem aqui de João, pros fariseus, que para eles, né, não fazer aquilo. Está criticando o Messias porque ele fez algo bom. Segue a palavra, Rafa. Até porque ele estava questionando os fariseus, né? Julgar segundo a justiça. Porque o que eles fizeram com o Messias foi uma injustiça. Porque ele fez uma obra boa, curar aquele homem que era doente há muitos anos, e eles estavam criticando ele porque ele fez uma obra boa. Então, os irmãos aí que ainda não entenderam essa passagem, nós não estamos aqui justificando nada pessoal, não. Nós estamos aqui lendo conforme o Messias, a passagem que o Messias se referiu ali. Eu não preciso me preocupar se os irmãos, qualquer irmão nessa fase até for julgar eu, Paulo, qualquer pessoa. Eu não me preocupo. Já tem um juiz. Para que eu vou me preocupar? É o que o Messias falou. Aquele que julga tá fazendo o quê? Está assinando a própria condenação. Porque você julgar, sendo que o Messias falou para não julgar, que já tem um juiz para isso no último dia, você vai estar assinando lá um peso sobre si. É aquela balança. Ele fala ainda lá, né? Mateus 7. É aquela balança que os anjos criou, da justiça, da balancinha. Então ele fala assim, ó, com a mesma medida que você julgar alguém, essa medida vai vir contra ti. E o Messias, em várias passagens, né? Os irmãos conhecem a Bíblia, as Escrituras, vamos dizer assim, vai ver o Messias, o mesmo Messias tendo autoridade de julgar, ele fala assim, ó, eu não vim nesse mundo para julgar ninguém, eu vim para salvar as pessoas, não vim para condenar ninguém. Então, em nenhum momento o Pai deu toda a autoridade para o Messias. Messias, o nosso Pai entregou tudo na mão dele. Quando ele veio, foi massacrado pelos demônios, todo mundo conhece a história, o Pai falou, ó, tudo está nas tuas mãos. E nem por isso o Messias começou a julgar as pessoas. Tem outras passagens de João que ele fala assim, ó, eu tenho autoridade para julgar vocês, mas não vou fazer isso. Porque já tem um dia separado para julgar vocês. É um julgamento final. Então, alguns irmãos que querem fazer o estudo sobre julgamento, puxa no Google sobre julgamento, tem lá mais de 10, 15 passagens de julgamento. Mas só que o que ficou focado, que eu me deparei nesses últimos tempos, muitos irmãos, tipo igual Moisés, apontando o dedo na cara das pessoas, achando que tem autoridade para isso, e julgando as pessoas conforme, tipo assim, acha que é uma brincadeira, não conhece o Messias até hoje, depois de não sei de quantos anos. Se o Messias falou, ó, o que come, o que você faz, o seu corpo físico aqui, ó, comida, não vai contaminar, mas o que sai da boca que vai contaminar o homem. As palavras, os falsos testemunhos, entendeu? Então, que nem eu falei, eu não preciso me preocupar, me justificar, nada a respeito da minha vida. Eu sei o que eu estou plantando, então eu não preciso temer minha colheita. Então, nosso Pai, o Messias, eles têm direito de julgar. Ele separou um dia para julgar todo mundo aqui na Terra. Aqueles que fizeram mal
O Messias falou, vai colher o mal. Quem fizer o bem, vai morar com ele no celeiro, no reino dele. Então, tudo está nas mãos deles, né? Então, a gente pode citar muitas passagens aqui, e vocês vão ver que ali é o Messias, mas muitos irmãos querem seguir a Bíblia. E aí, se vocês quiserem seguir a Bíblia, aí fica difícil. Aí, porque o Messias falou, como é que fala? O Messias falou que tem que seguir ele, os ensinamentos dele. Não é para você seguir Bíblia, não é para você seguir os religiosos, não é para você seguir a sua carne, não é para você seguir nada, é para você seguir o Messias. É ele que veio aqui para salvar as pessoas. E ele que tem autoridade de escolher quem é as ovelhas dele e quem não é. Então, acho besteira muitos irmãos se preocupar com esse tipo de coisa aí, ficar despreocupado com a vida alheia das pessoas, e não olha a trave que está no seu nariz, na sua orelha, no seu olho. Então, é tudo besteira. Eu fico impressionado. É que eu penso assim, tem tantas pessoas para você chegar ao Pai ainda, né? Assim, os irmãos que estão na verdade têm que se preocupar em isso, em pregar a palavra do Messias em todo mundo. E não se preocupar, né, com a vida do irmão, ou se o irmão faz isso ou faz aquilo, ou se, né, não é para julgar, tal. E assim, o nosso pai, ele, né, igual o nosso irmão Robert já falou, a gente está com a chave na mão. E a gente está com a chave, a gente tem que pregar para as pessoas, para a gente tentar trazer mais pessoas, para arrancar as pessoas do mundão lá fora, do sistema religioso, que tanto aprisiona as pessoas, que lá sim no sistema, o sistema sim julga as pessoas, o sistema aprisiona. Mas nós que estamos na verdade, nós somos livres, irmãos. Nós somos livres. A gente, quando você ama o pai e ama o próximo, você sabe o que é errado e o que é certo. Não precisa ninguém estar ali na tua porta, né? Você fala, nossa, tá fazendo isso, tá errado, é isso. Não, irmãos. O pecado é você prejudicar, né, o teu próximo. E você deixar de amar o nosso pai, isso sim, você está fazendo algo errado. Mas quando você deixa tudo isso e prega o evangelho, né, a verdade do nosso pai para as pessoas que estão lá fora, ainda que as pessoas, né, muitos não dão crédito, mas lá naquele dia eles vão lembrar disso daí. Lembrar da passagem que você falou. E julgamento só cabe ao nosso pai, lá em cima. Não cabe nenhum de nós. Quem somos nós para julgar, né? Quem somos nós para apontar o dedo para o outro ali, igual você falou agora há pouco mesmo, tirar a trave que está no teu olho? Nós somos simples, irmão. Nós somos simples. E a verdade do nosso pai é simples. Eu não estou nem preocupado, irmão, se alguém, né, fala um A ou B de mim. O importante é eu ser a minha vida também com o meu pai, com o meu próximo, com o meu Messias, né? Eu sei que em breve a gente vai estar com ele. Todo dia eu sigo, eu quero andar justo, né? Com o meu próximo, para poder encontrar com o Messias. Mas não fica atacando ninguém, nem julgando ninguém, porque quem sou eu para falar se o fulano tá certo ou tá errado, né? O Messias não falou, não deu esse poder para nós, né? Igual aquele tal negócio, né? Se a gente for ver, até o que o Messias ensinou, até no momento que ele vai falar sobre o julgamento, ele dá uma lição bonita de amor ao próximo, você repara. Ele fala assim, se você for falar de alguém, fale segundo as coisas boas que ele faz, que foi o que ele ensinou. Julgar, entre aspas, até vou usar o versículo que eles gostam de falar, né? Julgar segundo a rei da justiça. Então, mesmo que você for falar de alguém, fale coisas boas dela, as coisas boas que ela fez. Que vai criticar alguém, critica ela pelas coisas boas que ela faz. Entendeu? Até no momento até de exortar aquelas pessoas que realmente estavam criticando e apontando o dedo para ele falou, olha, mesmo que você for fazer isso, fale segundo as coisas boas dessa pessoa. Fale o que as pessoas têm feito de bom. Então, assim, ele, o Messias, depois de tudo que ele passou, todo o sofrimento, toda a dor, toda a chicotada que ele levou, tudo que ele carregou, ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele nunca, jamais levantou a voz ou o dedo para apontar que fulano ou cercano está errado, ou fazendo coisas que não convém, ou querendo apontar erros dos irmãos, ou enfim, de qualquer pessoa. Ele, sendo o maior, ele não faz isso. Eu queria entender por que muitas pessoas se sentem no direito de achar que tem, autonomia. Autoridade perto da do Messias para achar que pode fazer isso, porque ele tem toda essa autoridade, ele não fez, então outra pessoa para poder querer julgar ou criticar tem que ter pelo menos autoridade perto do pai. Rapaz, porque o pai é o juiz, então você tem que ter uma autoridade igual a do pai para julgar alguém, para apontar o dedo para outra pessoa. Nós não chega nem na unha do Messias, nós é tudo um bando de calça cagada.
Arroz e e tem feijão e... maluco que fica apontando o dedo igual o Moisés, cara. Né? Só pode ser brincadeira. Não dá para entender umas coisas dessas. Não, Eu costumo falar isso, que isso aí chama embriaguez de internet. Às vezes o Paulo fala em suas cartas. Às vezes vocês ficam preocupados com o mexerico, com a vida do alheia, Paulo fala, procure trabalhar. Trabalhe, não seja pesado para ninguém, não fica atrás de mexerico, não, Paulo mas sabe o que fala. acontece? Você usando... Mas muitos irmãos ficam embriagados com a internet e, tipo assim, não tem muito o que fazer e ficam falando asneira. Não, mas nessa questão que você está falando de Paulo, muitos irmãos vão querer usar Paulo. Então, ó, se fulano faz uma coisa errada, chama Bertano e Ciclano, aí fala na frente de todo mundo abertamente, fulano, porque eles gostam desse versículo. Só sim. que aí eu pergunto, quem que você vai seguir? Você segue Paulo ou você segue o que o Messias ensinou? Mas tem que ver se é Paulo que escreveu e também, tem outro né? detalhe, se você for pensar nisso, Pedro também era do nosso irmão e também passou coisas boas, só que Pedro também arrancou a orelha do soldado. Você vai fazer igual Pedro fez lá também? Então você tem que ver, todos nós somos ovelhas e seguimos, estamos fazendo parte do corpo, porque o corpo é o Messias. O exemplo sempre vê o Messias. As palavras Ele é o vê o cabeça, Messias. né? Ele é o caminho. Ele é o a caminho. gente não vai seguir o que Paulo, Pedro, João falou, a gente segue o que o Messias falou. Você entendeu? Muitas pessoas até chamam os irmãos de seguidores do Robert. Mas não, até o irmão Robert, sendo quem ele é, ele veio também para passar aquilo que o Messias ensinou. Para a gente seguir ele. Então, quem que é a palavra principal? É o Messias tem que seguir, é o que o Messias não é mais ensinou. ninguém. É que Romanos 14 ainda fala. Tu, porém, que julgas o seu irmão, tu que despreza o outro, pois todos comparecemos no tribunal, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua. Assim, pois cada um de nós daremos conta de si mesmo a Deus. Então, irmãos, tem muitas outras passagens aí na Bíblia, no todo, nas Escrituras, que está dentro da Bíblia, que ninguém tem o direito de ficar apontando o dedo igual Moisés, não. Vocês têm que escolher, vocês estão no time de Moisés ou do Messias, né? Tem isso também. Tem que saber qual time que as pessoas estão jogando. Ainda ele até falou para os judeus lá, né? Acho que é capítulo... É João, né? 5, fala, né? Não pensa vós que vai ser eu que vou acusar vocês diante do Pai, não. Quem vai acusar vocês é Moisés, ou seja, olha só para você ver, o acusador, aquele que fica apontando o dedo, é o acusador. Se tem alguém praticando essa obra, ele está do lado de Moisés. Está sendo igual a Moisés, acusador, aquele que aponta o dedo, né? Aquele que fala, ó, lá, está fazendo isso. Ó. Nem o Messias não fez isso. Ele deixou claro, né? Deixou claro que cada um vai dar conta de si. Porque ele falou assim, em breve todos que estão no sepulcro ouvirão a voz do Messias, né? Aqueles que praticaram o bem ressuscitaram para a vida eterna, e aqueles que praticaram o mal para a condenação eterna. Então você mesmo tem que saber o que você está praticando nessa vida aqui. Ou bem ou mal. As pessoas sabem quando você planta o bem e quando você planta o mal. Dentro de você, dentro da própria pessoa, do ser humano, ele sabe, né, o que é certo e o que é errado. Agora, se eu sou falho, sou pecador, como que eu vou te acusar, irmão Rafael? Como é que eu vou colocar o dedo? Ó, Rafael, não faz isso não. Ó. Faz isso não que você vai para o inferno. Quem sou eu para falar isso? Né? Quem gosta de fazer muito isso é os religiosos, né? Se entre nós, os irmãos da verdade, alguém está praticando isso, ele está se tornando religioso. E religioso, igual o irmão Jorge já disse, não tem vez lá com o nosso pai. Até porque já está perto da nossa partida e o caminho ali que vai ser estreito, ali vai ser você, ali naquele caminho estreito você vai estar se limpando. Porque até para se encontrar com o Messias, você tem que estar limpo, né? É por isso que já vai ter a purificação até o final aí. Porque a gente está nessa vida aqui, a gente vai se limpar. Porque a gente somos todo mundo pecador, todo mundo falho. Quem somos nós para ficar julgando uns aos outros aí? Somos nada, igual você falou. Somos um bando de carça cagada. Ai, ai. Ah, sim. Não estou te ouvindo. Ah, tá certo. Pois é, então. É muito triste, sabe? Eu resolvi, já faz um bom tempo já, antes dos últimos acontecimentos, eu queria já falar sobre esse assunto de julgamento, mostrar o espelho do Messias, o real, o Messias, não é eu não. Não olha para mim não. Eu sou um pecador igual vocês. Agora o Messias, mostrar o Messias para vocês.
Às vezes muitos irmãos ainda não conhecem realmente o Messias. Porque se conhecesse o Messias, não ia falar tanta asneira, igual eu tenho percebido. Quem realmente conhece o Messias não fala essas asneiras. Então, você acha que eu estou preocupado comigo? Estou tranquilo. Tenho meus defeitos, tenho as minhas falhas, como todos os seres humanos. Se eu erro, eu reconheço, vou atrás de quem eu errei, vou me reconciliar, tudo certinho, para viver a minha vida em paz. Não me preocupo. Agora, o que eu estou preocupado, tentando ajudar, é alguns irmãos que quer roubar o cargo do nosso pai, de juiz. E o nosso pai é o juiz, Messias é o advogado, Moisés é o acusador. Então vocês precisam e ver em que lugar vocês estão. Porque, como falar uma palavra de baixo calão, somos tudo calça cagada, tudo comedor de merda, praticamente, nessa terra do maligno aqui. Então, agora, vocês acham justo vocês ficar apontando o dedo para alguém e vocês achar que tá seguindo o Messias? Vai ler lá, vai reconhecer o Messias. Vai ver quem que apontava o dedo lá. O pai Moisés lá, o diabo, Satanás, que já está condenado. Mas tem uns irmãos boca suja que tem autoritário, que quer pegar gancho, não sabe nem o que está acontecendo, e fica apontando o dedo para julgar. Eu tenho até dó, cara. Olha, tenho pena. Pelo pai o Messias, eu tenho dó, piedade. Ainda peço ao pai ainda em espírito, pai, ajude esses irmãos a entender que eles estão longe de conhecer o Messias, porque o Messias, né, não tem para ninguém, não. Não tem para ninguém. O Messias perdoou até quem matou ele. Agora o povo tá preocupado se você dançou festa, se você cagou no mato, se você pulou ciranda. Deixa de ser criança. Parece criança infantil com um corpo de adulto. Parece brincadeira. Aí nós vem aqui, puxa a orelha e fica com raiva ainda. Tá com raiva de mim? Tá com ódio, que nem o irmão disse? Faz o que seus pais ensinou vocês aí, ó. Tamo aqui, ó. Dando a cara aqui, ó. O Messias falou pra dar a cara, tamo aqui, ó. Você acha que eu tenho medo dos recadinhos dos anjos caídos? Tem medo não, já me mandaram um recadinho lá já. Eu sei quem que é eles, que ficam usando aí esses irmãos cabeça fraca pra ficar fazendo merda. Nosso irmão já falou, ó, cuidado que nos últimos dias eles vão entrar no meio dos irmãos e colocar uns contra os outros. Jamais julgue algum irmão. Jamais. Vocês não querem me ouvir? Não precisa me ouvir. Mas ouve aquele que foi enviado, que vocês realmente reconheceu quem é ele. E põe a mão na consciência e para de falar merda, desculpa a palavra. Vai aprender com o Messias lá, o amor. Porque mesmo Bíblia e Escritura, dependente. Não precisa disso para ser salvo. É o amor. Paulo fala. Você pode saber todos os mistérios, toda a profecia do Apocalipse. Se não tiver amor, meu amigo, não serve de nada. Serve de nada. Paulo fala lá. Mas não. Nós que não somos nada, somos uns pecador coitado, não temos voz ativa. Não tem problema não. Nós estamos aqui para tentar alertar esses irmãos, para ver se eles põem a mão na consciência. E por nós estamos tudo tranquilo. O Messias falou, bateu uma face, meu amigo, dá outra face. Alguém falou para você andar 2 quilômetros? Corre 4. Esquenta a cabeça não. Eu peço, irmão Rafa, assim, os irmãos que estão na caminhada da verdade aí vivem em paz, tranquilo, não precisa se apavorar ou criticar alguém, ou A ou B, porque fez errado. Meu, você tá com a chave na mão, vive a tua vida em paz, tranquilidade, né? Nosso irmão deixou isso aí claro para nós, você tá com a chave na mão, vive em paz, fica tranquilo, né? Passa o pão todo dia para frente. Cuida de você mesmo, porque eu acho que você tem que cuidar de você mesmo. Se tá difícil cuidar de você, como é que você vai cuidar da vida do próximo? É tão difícil. Então a gente tem que seguir isso, o mandamento que o Messias nos falou, que é amar uns aos outros. E o nosso irmão trouxe aí, ó. Irmão, você tá com a chave na mão, vive em paz, fica tranquilidade. Né? Reparte o pão todo dia aí, ó. Que é o Messias, tá tudo certo. E aguardar o dia aí da nossa partida, para encontrar com o Messias. Ao invés de você ficar se preocupando com a vida dos irmãos, né, ou A ou B está, né, tá fazendo algo errado, se preocupa com você primeiro. Eu acho que você tem que examinar a si mesmo. Né? Olhar para você não sair fora da linha. E não ficar apontando o dedo para os irmãos.
Porque vai chegar o dia que você vai poder, né, dia da partida, você vai acabar ficando aí na grande tribulação. Porque ele não deu ouvido aos anjos caídos. E os anjos caídos tá aí mesmo, eles estão doidos aí. Porque sabe que o tempo deles está perto, e para eles não tem salvação mais, eles vão usar o que está perto de nós. Eles vão usar os que estão, né, tentar derrubar aqueles que estão perto do irmão Robert. Essa é a verdade. Mas se os irmãos, igual você falou, cabeça fraca, fica dando lugar, aí tem que vir aqui e dar puxão de orelha mesmo para ver se os irmãos acordam. É. E assim, sabe, eu particularmente já falei com vários irmãos, várias pessoas, e não me preocupo, sabe, quando o nosso irmão fala para nós transmitir alguma live lá, para ele tá passando algumas informações novas, nunca me preocupei, meus irmãos, com essas coisas aí. Eu sei que tem irmãos que às vezes têm inveja, gostam de criticar, às vezes, mas eu nem ligo, sabe por quê? Porque assim, eu nunca fiquei atrás assim do nosso irmão lá para ficar tipo assim, puxando o saco dele, para ficar participando de live, isso, aquilo outro. Não preciso disso. Nós somos todos irmãos. O que o irmão falou, eu concordo, assina embaixo. É o mesmo corpo. Nós faz parte da mesma família. É que o Messias falou, ó, aquele que não é por mim é contra mim. Então, se vocês não tiverem alinhado com o Messias e todos aqueles que é enviado dele, você não está no corpo do Messias, porque não tem como. Um corpo ele não é dividido. Agora, muitos irmãos se deixam se levar pelos anjos caídos de alguma forma e começa a divisão, e começa as críticas, e começa a embriaguez de internet. Então, eu nunca me preocupei com esses negócios aí de live, sabe? O irmão combina a live, a gente transmite, faz de boa vontade. E para mim o importante, irmão, não é esse tipo de coisa. Não quero ser status para ninguém, não quero ser famoso. Longe de mim dessas coisas. Eu, na verdade, quando comecei o meu trabalho lá atrás, nunca me preocupei com essas coisas. Eu sigo sempre a minha linha de raciocínio. O que eu preciso falar, eu falo. Não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade, mas aquilo que eu acho que é bom ser compartilhado, eu falo. E pronto. É que nem o Messias falou. É um pedacinho com cada pessoa. Você recebeu a verdade, o pão da vida, é um pedacinho com cada um. Agora, negócio de status, longe de mim. Não preciso dessas coisas, irmão. A minha vida não é aqui internet, não. Minha vida é aqui fora. Meu trabalho, minha família, corro pelo certo. Que nem eu falei, não sou perfeito. Só que tem muitos irmãos que desde lá de trás fica batendo no peito. Acho que até excluiu o canal lá. Eu dei um puxão de orelha neles uns tempos agora atrás, já excluiu o canal tudo. Mas a gente já sabe, né, irmão? A gente tenta ajudar de certa forma, né? Orar ao Pai para que tenha misericórdia, para que esses irmãos voltem a agregar no rebanho. Mas as pessoas são livres. As pessoas são livres de escolher os seus caminhos. E fica batendo no peito que é isso, que é aquilo outro. Tá longe de conhecer o Messias. Viu? Tá longe. Nunca conheceu o Messias, quem que se exalta, quem que gosta de... Ó, tá longe. Eu, pelo menos, eu não sou perfeito, mas eu reconheço as minhas falhas. Eu não venho batendo no peito, falando que eu sou melhor que ninguém, que eu sou... Não, longe de mim. Sou apenas um irmão que aprendi a verdade lá atrás, eu recebi, o Messias me chamou, e o que eu precisava falar, eu falei. O que eu precisava falar, eu falo. Mesmo não sendo dono da verdade, mas se a gente aprendeu alguma coisa com o Messias, que ele repartiu em espírito, você estudando as escrituras, por amor às pessoas, você vai lá e compartilha. É assim que funciona. Não adianta você querer atrair seguidores e começar a ficar falando coisa com coisa que não vai ajudar em nada. O nosso intuito desde o princípio sempre foi o mesmo. Tentar ajudar as pessoas a sair das religiões. Nós não estamos aqui por trás de seguidores, atrás de dinheiro, atrás das coisas desse mundo. Isso aqui nós vivemos que tem que viver aqui e acabou. É que nem o Messias fala, esse mundo aqui é do maligno. É só jogar bomba aqui no mundo deles aqui da verdade, aqui, ó, jogando a semente, e vai embora, e sai fora. Agora, muitos irmãos querem status, quer fama, quer discussão. Tá longe de conhecer o Messias. O Pai é o
o mais humilde de todos, né? Que mora, tipo assim, vamos dar um exemplo, uma casinha de barro, tudo manualzinho, tudo simples. Aí agora os caras, essa cagada, quer ser anjo, quer não sei o quê. Tem vários anjos por aí nessa internet aqui, tá tudo embriagado com a internet e quer dar lição de moral ainda. Fala que é anjo, mas tem uns anjos bravos, rapaz, nessa internet, eu vou falar pra você, uns anjinhos bravos, moço. Aí, bravo. Aí, quando, não esses irmãozinhos aí, né? Agora, voltando aos anjos caídos aí, que vieram perturbar, que aquela vez que nós fizemos um vídeo, eu e você junto, eu tava descendo o sarrafo lá no anjo caído, nos anjos caídos, falei, vem pra cima, seus vagabundos. Vem pra cima que eu não tenho medo de vocês, não. Vocês é uns perdedor. Perdeu e vai perder de novo. Aí, tem alguns irmãos que dá lado, fica inventando história e se toma dor. A gente sabe que é anjo caído usando as pessoas. A gente sabe disso. Por isso que a gente não fica com raiva, a gente deixa pra lá. É que nem o Messias falou, ó, orai para aqueles que vos perseguem. Orai para os seus inimigos, aqueles que têm você como inimigo. Esse é o ensinamento do Messias. O Messias não quer que você fique brigando, não. O Messias quer que você viva sua vida em paz, tranquila. E pratique o que ele ensinou. E eu falei, né, irmão Paulo? Não precisa de Bíblia, não precisa de escritura, não precisa de nada. Viva a sua vida em amor. Pronto. Acabou. Rapaz, se as pessoas forem preocupadas com Bíblia, a Bíblia vai levar ainda cada vez mais para o inferno. É a Bíblia, né? A Bíblia leva. Porque você vê por aí inúmeras prostíbulos, né? Todas usam a mesma Bíblia. Uma é melhor que a outra, segundo quem está lá dentro do sistema religioso, porque eu já participei lá, eu sei como é que é. E se os irmãos ficarem preocupados com Bíblia, porque o versículo não, preocupa em falar a verdade, ensinar o Messias, passar o Messias, repartir o pão, né? E se preocupar com a sua vida. Eu tenho que preocupar com a minha vida. A vida do meu irmão não me interessa. Se ele está fazendo um A ou B, se ele está certo ou errado, é ele e o pai, né? Porque, igual você já leu aí, todo mundo vai dar conta de si, né? Não julgue para não ser... Olha, tá bem claro, Messias. Não julgueis para que não sejais julgado. Ele deixou claro isso. Mas as pessoas ainda querem julgar. Quer ser melhor que o nosso pai. Infelizmente vai ficar aí com Azazel, né? É porque nesses últimos dias agora os anjos caídos tá todo vapor. Eles estão... Se as pessoas da brecha, eles entram mesmo e fazem um estrago. Um estrago. Quem ele puder arrancar da verdade, ele vai fazer isso. Porque o povo lá de fora não está preocupado. Ele está preocupado com quem está perto do Messias. Né? O intuito dele é arrancar as pessoas do caminho do Messias. E se os irmãos ficarem ainda dando lado, infelizmente, vão cair, né? Vão cair na cilada dele. Nós sabemos, né? Nós conhecemos a verdade. Nós que se esforçamos, né, em seguir o que o Messias ensinou, a gente está na mira o tempo todo. Paulo fala em suas cartas, ele fala assim, nós estamos à beira da morte, ameaçados de morte o tempo todo. Por quê? A luta não é contra a carne. É demônios que estão na terra, irmãos. Não é ser humano, não. É demônios que vêm para cima. Aí muitos irmãos, às vezes por descuido, não vigia, não se cuidem, não fica em espírito, abram a brecha, alguém do lado dele cutucando, e se você dá a brecha, como já foi falado, eles têm autorização de entrar e fazer o que eles quiserem. Nós não somos melhores que ninguém, estamos na caminhada há um bom tempo, mas assim, é aquele negócio. Não somos melhores que ninguém, mas se nós estamos firmes em pé com o Messias, mesmo com as nossas imperfeições, nós não deu lado para eles. Porque se nós tivesse dado lado, você acha que nós não é um prato cheio para eles, não? Eles vinham desconstruir tudo que a gente plantou até os dias de hoje? Nós estamos na mira deles o tempo todo. Mas mesmo com as nossas imperfeições, os nossos defeitos, a gente estamos ali, ó, sempre se esforçando em tentar seguir o Messias, porque ele falou que tem que seguir ele é o caminho. Então, irmãos... Com certeza, Rafa. Você falou aí, né? Eu tô, na verdade, desde 2012, e o que a gente já passou nessa caminhada, e eu acho engraçado que muitos dos irmãos que estavam no nosso meio, que se levantaram, que falaram mal de mim, né, até da minha família,
não está mais na verdade. Presta atenção, é muitos irmãos mesmo. E nós estamos aqui, ó, firme e forte, porque eu me preocupo comigo, com a minha salvação. Né? Preocupo com o meu próximo também, em relação de passar o pão verdadeiro, o pão puro para ele. Agora, nunca vou preocupar em acusar o meu irmão, em julgar o meu irmão, em falar se ele está certo ou está errado. Porque quem sou eu? Né? Sou um pecador. Eu sou um pecador, sou falho. Agora, como é que eu posso acusar o outro? Para mim acusar alguém, eu tenho que ser perfeito. E nessa terra, meu irmão, perfeito, só o Messias quando ele desceu aqui mesmo. Não tem outro. Mas muita gente quer passar por ele, né? Quer passar por ele. Ele é o Messias sendo perfeito. Ele não julgou ninguém, não condenou ninguém. Né? Quando pegaram a mulher lá, levaram até ele falou, vai que eu não te condeno, não. Quem sou eu? Falou assim, né? Ele falou, né? Cadê os teus acusadores? Se eles não vou te condenar. Agora os irmãos têm que prestar atenção nisso daí. Em se preocupar em viver a verdade, que é o nosso Messias. Os irmãos, né? A gente tenta aconselhar, né? Mesmo com as nossas imperfeições, mas é que nem o Paulo fala, motivai-vos uns aos outros até que aproxima aquele grande dia, no final, né? No final ia ser mais difícil as coisas. Então, irmãos, não se preocupa com essas coisas não, irmãos. Vive a sua vida em paz. Viva a sua vida, faz o que é justo diante do nosso Pai, que Ele está vendo tudo. Nada passa despercebido dele. Ele sonda os nossos corações. Então, eu acho que muitos irmãos, às vezes, cometem isso, ou deu lado para anjo caído, mas aí a pessoa, às vezes, quando dá lado, vamos dar um exemplo, é você praticar o mal. Você tem a imunidade para os anjos caídos não entrar em você. Mas se você ficar aí, ó, com inveja dos irmãos, maldade no coração, já está com a semente do mal. Não é assim? Que nem eles falam lá em Efésios, não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, denunciar abertamente. Antes, ao contrário. O que é as obras das trevas? Vê lá os frutos do Espírito e as obras das trevas, vê lá. O que é as obras da luz? O amor, a mansidão, a humildade. Vai lá ver. Agora, as obras das trevas é o que? As obras das trevas, resumidamente. Inveja, maledicência, maldade no coração. A boca fala do que o coração está cheio. O Messias falou. O mal é o que sai da boca, que vem do coração, vem do que a pessoa está sentindo. Então, ninguém pode dar aquilo que não tem. É simples assim. Eu costumo usar essa frase há muito tempo, Paulo. Ninguém dá aquilo que não tem. As pessoas só vão dar para você o que tem no coração. Ela não pode dar uma coisa que ela não tem. Ela só vai dar aquilo que ela tem no coração dela para te dar, mais nada. Então, irmãos, deixa de inveja, deixa de maldade aí. Fecha, irmãos. Fecha o lado de não dar bandeira para os anjos caídos. Agora, no final, agora as coisas vai ficar cada vez mais difícil. A peneira vai ficar cada vez mais apertada. E se vocês não tiver firme no Pai e no Messias, eles vão vir para derrubar mesmo. Eles não estão aqui para brincadeira. É anjo de mais de 10 mil anos, nós estamos falando. Nós não estamos falando de um irmão de 60, 70 anos de idade, não. É anjo de mais de 10 mil anos, Paulo. É muita coisa. Com certeza, né? Os irmãos brincam com eles, né? Se der lugar, os caras vêm, já falei, entra e faz o estrago. Porque o serviço deles é esse, né? Porque para eles não tem mais nada a perder. Eles não têm mais né? Não vai alcançar mais a salvação, porque já estão condenados já. Então ele vai entrando na vida dos irmãos, aqueles que vão dando lugar, né? E infelizmente é assim. Mata eles espiritualmente. Porque o Messias ele fala. O Messias, agora lembrei, não te cortando, o Messias fala que ele veio nesse mundo para um julgamento. O acordo foi feito. E ele veio para o julgamento. O Israel mandou ele vir. Para cumprir o acordo. Ele falou, eu vim nesse mundo para um julgamento. Mas o julgamento, o Israel, o diabo, o Satanás já está julgado já, desde o princípio. Ele já está julgado.
Mas agora, para as pessoas, para todas as pessoas que não são demônios nessa terra, o Messias veio para salvar, para dar oportunidade de ser salvo. Ele não veio para condenar o mundo. Agora, os demônios é outra coisa. Então, vocês têm que ver, irmãos, quem vocês estão seguindo. Mandar um grande abraço a todos os irmãos aí, os irmãos que nos acompanham aí. Todos os irmãos sem exceção. E se um dia a gente se encontrar por aí, com certeza, né? Um abraço a todos os irmãos, nós vamos dar, com certeza. Se nós nos encontrar aqui, nós vamos encontrar nas montanhas, né? Eu não vejo a hora de estiver trabalhando e olhar para o horizonte, Paulo, e ver as montanhas brilhar. Logo, logo nós vamos estar lá. É só a gente aguentar mais uns capítulos dessa vida aqui, né? Vamos falar assim. Porque o dia está próximo. Está chegando e logo a gente vai estar tudo junto com os irmãos aí. Tô vendo aqui o irmão Fabiano Moroca, né? Amo vocês, ainda irei em sua cidade. Mesmo que não for nessa cidade aqui, irmãos, a gente vai estar todo mundo junto, né? E lá sim, a gente vai se abraçar, a gente vai encontrar o Messias e viver eternamente. Esse mundo aqui, fala complicado, é difícil, né? Esse mundo aqui é difícil. Mas é isso aí, Rafa. Tamo junto sempre. Beleza, eu agradeço aí, irmão Paulo, por esse bate-papo aqui. Né, a gente sempre gosta de fazer um bate-papo, principalmente falar das coisas do nosso Pai, né, do Messias. Às vezes, quando eu estou trabalhando em algumas oportunidades, eu começo a falar das Escrituras, alguma coisa do fim do mundo, e a pessoa já dá um lado ali para ouvir, e aí eu já entro em cena, e a gente lança semente, né, irmãos? É assim. É que nem o Messias falou, trabalhar enquanto é dia. Quando a noite vier, é só as duas testemunhas que vão trabalhar e os que ficarem, né? Agora, só que completando também tem aquele outro lado. Alguns irmãos aí que se não resolver aqui, tiver mágoa, tiver raiva um do outro, irmãos, vai ter que se resolver lá nas montanhas ou ficar na tribulação. Então, deixa a vaidade e o orgulho de lado, seja humilde, que nem o Messias falou, tenta se aproximar cada vez mais dele, porque não tem outro caminho. O único que tem as palavras da vida eterna, algo para nos dar, para nos confortar, é ele. Não fica confiando em homens, não fica atrás de porcariada, embriagado com internet, irmãos, isso aqui não é um sistema que está aí, é uma ferramenta. Basta você usar para o bem ou para o mal. Quem tá com a chave na mão, cuida para não perder ela, né? Quem tá com a chave da sua residência lá em cima, cuide, guarde bem guardado as 7 chaves para não perder, porque se perder é difícil conquistar, hein? É difícil. Então, irmãos, fiquemos firmes até o final, que nem Paulo fala, o apóstolo Paulo. Confortai-vos, consolai-vos uns aos outros, quanto mais que se aproxima aquele grande dia, no final dos dias. Consolai-vos, em união, fortalecei-vos uns aos outros. Para o amor ficar sempre quente. Os irmãos ficam sempre na verdade ali, não igual um maluco, desesperado, mas em união, em amor, ó, em espírito, querendo o bem das pessoas. Então, um forte abraço a todos os irmãos aí. E agora, dia 25 de dezembro, às 8 horas da noite, vamos transmitir a live com o nosso irmão Robert, no dia de Azazel Jesus Cristo, aniversário dele. Né? Eu espero que Azazel ganhe, e seus anjos ganhem mais uns presentinhos, que eles estão desafiando muito, né? Estão vindo muito para cima. E até lá vamos ver, né? Se até lá o pai vai dar autorização também. Se ele der autorização, esses anjinhos camarada aí que vem encher o saco, eu lanço mesmo pro Lago de Fogo. Não tem conversa, não. Eu lanço mesmo. Se o pai der permissão, meu amigo, deixa eles. Deixa eles ficar aí pulando um cangote das pessoas aí à toa. Deixa eles. Mas é isso aí, Paulo. Um grande abraço. Uma boa noite aí para todo o pessoal aí. E aí, na live dia 25 de dezembro aí, né, que nem eu estava comentando, estamos aí ansiosos, né? Não ansiosos da saída, igual muitos irmãos ficam, ansiosos para o nosso irmão vir sempre trazer algo novo, né? Sempre trazer algumas coisas que
quem tinha do reino dos céus e os anjos caídos, eles ficam malucos, eles ficam perturbados. Você vê que todos os anos que vai ter live, que anuncia que vai ter, eles já começam a fazer o fuzuê no meio dos irmãos. E eles fazem tipo assim, eles pegam a roupa, os irmãos assim que dá lado, é igual roupa para eles. Vou pegar essa roupa aqui, vou vestir aquela ali, e faz festa, e faz baderna. Mas é sempre assim mesmo. Parece brincadeira. Ele sabe, né, que o irmão vai revelar alguma coisa que nosso pai, que ele lembrou, né? E ele fica perturbado, porque eles não querem que a gente sabe, né? Mas vamos aí, vamos esperar aí. Tá pertinho. Falta praticamente o quê? 15 dias? 15 dias, né? Uns 15 dias. A live tá aí para nós se alimentar mais um pouco do pão puro, né? Maravilha. Com certeza, só respondendo aqui um comentário da Eduarda Souza, de quem eu deveria ir atrás de quem me julga, de quem só sabe arrumar confusão comigo. Então, irmã, na verdade, você tem que viver a sua vida em paz, né? Assim, conselho meu, opinião minha, né? Vive a sua vida em paz. Quem fez o mal para você, que nem o Messias falou, dá o outro lado, não deixa para lá. Não guarde rancor, não guarde raiva, deixa para lá. E só que assim, não é porque você perdoou alguma pessoa que ela te fez um mal, que você tem que ficar com o convívio dela o tempo todo. Vamos supor, você mora na mesma cidade que a pessoa, ou no mesmo bairro. Você não precisa ficar tendo relação com ela. Indo na casa dela, participando. Não, você vive a sua vida em paz. Que nem o Messias falou. Ele falou assim, ó. Orai para aqueles que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Deseja o bem para ela, para essa pessoa. Você não precisa ficar lá lambendo ela, alisando ela. Vive sua vida em paz, não guarda rancor. E pronto. E seja livre. E seja feliz. Porque a vida aqui na Terra já é uma loucura, né? Então, o que nos fortalece é o amor do Messias, que nunca se acaba e vai por toda a eternidade. E falar do Messias é bom demais. Então, um forte abraço, Paulo, todos os irmãos participantes aí. E dia 25 de dezembro, vou fazer a live, hein? Vamos aí, todos os irmãos aí participar aí da live aí. E é sempre muito bom. Beleza, Paulo? Obrigado aí mesmo pelo convite. Obrigado a todos os irmãos que acompanham a gente. Fiquem firmes, irmão, até o final. Dia 25 está aí perto. E nós vamos se alimentar do pão puro. E igual o Rafa falou, fiquem firmes aí, meus irmãos. Se preocupe com você mesmo. Não se preocupe em julgar ninguém, criticar ninguém. Vive em paz, tranquilamente, porque o dia da nossa partida está chegando. E os anjos furiosos estão aí, sabem disso. Ele quer tirar os irmãos do caminho da verdade. Forte abraço, meus irmãos. Então é importante que vocês não deixem eles mudar a cabeça de vocês, manipular vocês. Tomem muito cuidado com isso, porque quando chegar a começar perto da tribulação, eles vão começar a agir muito sobre isso, colocar um irmão contra o outro. Mantenham a fé. Nunca um irmão deve colocar um contra o outro. Nunca um irmão tem que julgar o outro. Nunca tem que fazer esse tipo de coisa. Eles vão tentar fazer isso, então tomem muito cuidado, tá bom?